Olá, caros amigos e amigas controladores de pragas urbanas, tudo bem? Bom, vim nesse vídeo trazer para vocês um tema que é muito cogitado no nosso setor, principalmente ali entre as pequenas e médias empresas. Como tornar a sua empresa autogerenciável? É um tema um pouco polêmico, difícil de entendimento, mas se você pegar a visão que eu vou passar para você nesse vídeo, você já pode começar a aderir a alguns processos novos na sua empresa, para quem sabe, daqui a algum tempo, quando você se estruturar, você conseguir ter a sua empresa autogerenciável. Então vem comigo e me acompanha aqui. Alguém aí já ouviu falar em cultura organizacional? A cultura de uma empresa, gente, o que é? É mais ou menos o que é uma cultura de um país. Por exemplo, quais são as características de um país? É a sua cultura. Por exemplo, a do Brasil é o carnaval, o futebol. Temos muitas milhares de culturas, mas, por exemplo, se tira o carnaval e o futebol do Brasil, o que sobra? Sobra, claro, que muita coisa, mas descaracteriza. No caso das empresas, a parte cultural é uma coisa um pouco mais importante, claro, né, do que a cultura do futebol e carnaval do Brasil, mas a parte de cultura de uma empresa é aquilo que dita a regra de como será traçados os projetos, os planos, o comportamento e os trabalhos de toda aquela empresa, né? Você já deve ter visto grandes empresas enfatizando sua missão, visão e valores. Isso, pessoal, é a métrica da cultura organizacional. Você mede qual é a cultura de uma empresa através da sua missão, visão e valores. Então pegue sua empresa, se você ainda não tem, entre em algum vídeo, em algum treinamento próprio para você fazer isso, plante isso realmente nas raízes ali da sua empresa, porque isso tem que estar enraizado entre você e todos os seus colaboradores. E eles precisam entender, absorver e memorizar e viver isso dentro da sua empresa. Toda vez que você tiver uma nova meta, um novo plano, aquilo tem que ser traçado de acordo com o que está dentro da sua cultura organizacional, porque senão descaracteriza o modelo de empresa que você quer. E aí você pode perder o controle e acontecer o que acontece em muitas empresas. Por falta de ter uma meta de onde chegar, chega-se em qualquer lugar, né? Quem não sabe para onde ir, em qualquer lugar tá bom. Então, para quem quer ter uma empresa autogerenciável, precisa colocar uma cultura forte e bem enraizada. Outra coisa, rotina de treinamentos. Como que está a rotina de treinamentos na sua empresa? Você é daquela que, assim como eu já fui também, só treina o funcionário quando precisa? Então você precisa fazer o seguinte: pegue o seu calendário anual, escreva as datas dos seus treinamentos e não deixe nenhum serviço atrapalhar o treinamento, porque não há nada mais importante do que o alinhamento da forma de trabalho com o pessoal, entendeu? Não tem serviço no mundo que você pode colocar no lugar de um treinamento que você já deixou previamente agendado, elaborou, se preparou e execute-o, porque além de você conseguir colocar a sua equipe no eixo que você precisa para que um dia a sua empresa se torne autogerenciável, você também cria valor para o seu negócio, porque o seu próprio colaborador vai entender que é muito mais importante o conhecimento e a forma como ele lida com as situações no dia a dia de trabalho do que realmente ir ali diretamente ganhando dinheiro fazendo um serviço ou outro. Ele vai entender que é muito mais do que isso. A empresa é um organismo vivo e todos os órgãos precisam se comunicar com perfeita harmonia para que você possa um dia deixar a sua empresa rodando ali 1, 2, 3 meses, 1 ano, sem que você precise ficar tomando conta em cima. É claro que para o setor de controle de pragas é complicado, porque todo tipo de empresa de serviços, de prestação de serviço, a presença do proprietário é muito importante, principalmente se você tem até 10 funcionários. Por quê, Gabriel? Porque para você poder ter uma empresa autogerenciável, você precisa ter uma estrutura administrativa e operacional suficiente para que ela seja autossuficiente. Então, você tem que ter ali um profissional que vai fazer a parte do marketing, o atendimento telefônico, elaboração de documentos, de orçamentos, enfim. Você vai ter um profissional que precisa fazer para você a gestão da logística, das saídas dos técnicos, atendimento das ordens de serviço, que tem que fazer um percurso ali. Aí você vai ter, por exemplo, um profissional que tem que ser o responsável operacional pelos trabalhos, além do responsável técnico para assinar pelo aquele trabalho. Então tem todo um conjunto
de pessoas que você precisa para fazer com que esse organismo funcione. O que acontece se você tem 1 ou 2 funcionários só? Se você ficar sem um deles por qualquer motivo, a sua empresa já não é autogerenciável. Você corre o risco sério de precisar ir na sua empresa se colocar no lugar daquele funcionário. O que você realmente não quer fazer é isso. Então por isso que você precisa ter essa estrutura. Porque se alguém faltar de um lado, às vezes não é a culpa do colaborador, às vezes ele se machucou, está doente, teve um problema familiar grave. Então você precisa ter alguém que vai ter a capacidade de executar aquela função temporária até que você substitua aquele colaborador ou até que aquele colaborador retorne para o trabalho. Tá? Então não adianta você sonhar em ter uma empresa autogerenciável se você não tiver uma equipe de pelo menos 5 pessoas. E aí que entra o volume de vendas. Pô, Gabriel, quanto eu preciso estar vendendo para manter 5 pessoas? E depende, tá? Tem empresas que a partir de 30, 40 mil reais por mês de venda já consegue se tornar uma empresa autogerenciável. Eu já vi. A minha não é por opção. Eu amo o que eu faço, eu adoro estar na rua fazendo o controle de pragas, eu adoro visitar clientes para dar orçamento, eu acho isso fantástico. Mas eu com certeza sonho sim em um dia colocar a minha empresa para funcionar 100% autossuficiente, autogerenciável. Por quê? Porque te dá conforto para fazer outras coisas. Então, pessoal, vamos lá, vou continuar aqui. POP, o que é o POP? Procedimento Operacional Padrão. Se você já regularizou sua empresa, você sabe o que é um POP, porque está no seu manual, correto? O que é o manual, pessoal? O manual é um documento que você só faz para a vigilância sanitária te dar a licença de funcionamento? Não. O manual você escreve conforme exatamente o processo que você leva para que a sua empresa funcione. Raciocina comigo. Se você tem um manual que ele deve ser seguido exatamente da forma como está, para que a sua empresa funcione da forma correta. Se os seus profissionais estiverem com o treinamento em cima do manual, em cima do POP, dos procedimentos operacionais padrão, e eles sabem que eles precisam executar aquilo, então você já tem ali um nivelamento do conhecimento dos seus profissionais. E isso daí vai servir para quê, Gabriel? Vai servir para que um dia, em algum trabalho, em algum momento, os seus profissionais se lembrem do que está no manual e ele toma a decisão de fazer o certo e não de fazer o errado. Por quê? Ele sabe o que é certo e o que é errado e ele tem uma cultura organizacional enraizada nele. Então ele sabe que a sua empresa vai para o lado da ética e não para o lado da ganância. PPP, eu gosto de dizer que o PPP é uma coisa que eu aprendi muito e desenvolvi muito assistindo aos programas do Marcos Lemones, né? Quem nunca assistiu O Sócio? Produto, pessoas e processos, ou processos, pessoas e produtos. Ponha na ordem que você quiser, mas ponha em ordem. Por quê, gente? Primeiro que começa, uma empresa, uma corporação, ela começa pelas pessoas. Tudo começa por pessoas. Inclusive você, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas o que são as pessoas? São os seus colaboradores, os seus funcionários, são as pessoas que trabalham fazendo acontecer o seu negócio. Então você põe o seu sonho, você deposita o seu investimento, o seu estudo nas mãos de uma pessoa que não está qualificada para a função. Você tem duas opções. Ou você treina e molda essa pessoa, ou você dispensa e encontra outra pessoa que se enquadra no perfil para sua empresa. Mas não mantenha aquela pessoa por comodismo de forma nenhuma. Você nunca vai conseguir chegar numa empresa autogerenciável, mantendo colaboradores, empurrando com a barriga. Se não está dando certo, pessoal, você treina, se não der certo, você dispensa. Tem muita gente boa precisando de trabalho. E toda vez que eu dispenso um funcionário, estava ali só por comodismo, porque ele resolve 50% dos meus problemas e para mim estava dando para levar. Mas aí quando eu dispenso, eu acho uma pessoa boa, mas muito boa para colocar no lugar. E é assim, gente, se você não for uma pessoa boa, você vai ser trocado. Então procure sempre melhorar cada dia mais a sua personalidade, a sua ética, a sua moral. Chegue cedo, vá embora mais tarde, não chegue atrasado, não falte por bobeira, não vá trabalhar sem dormir, alcoolizado. Gente, tenha responsabilidade, principalmente no controle de pragas, que é um ramo que já foi um pouco sofrido e massacrado, porque empresas lá no passado fizeram muita falcatrua já. Vocês devem saber das histórias. Então trabalhe eticamente,
moralmente correto, tá bom? Bom, passando das pessoas, o que faz com que uma empresa se mantenha no mercado? O seu produto. Nosso produto é o quê? É a prestação dos serviços. Cada serviço é um produto. Se você tiver qualidade na prestação do seu serviço constantemente, você com certeza vai ter equalizado ali uma boa clientela, que não vai precisar que você fique indo na empresa ganhar clientes, fazer reunião de vendas. Isso daí você deixa com seus gestores, porque se você tem um produto que funciona e as pessoas trabalhando da forma correta, você não precisa ficar indo na empresa para tentar arrumar cliente porque caiu as vendas e tudo mais. E aí entram os processos dentro de tudo isso. Os processos servem para tudo. Os processos eles estão ali no seu manual operacional, mas eles também podem estar, por exemplo, no marketing da sua empresa. Não custa nada você fazer um manual de marketing da sua empresa e colocar na responsabilidade de algum colaborador, mesmo que seja do administrativo. Fala, olha, a partir de hoje eu preciso que você execute uma função também do marketing todos os dias. Desse horário até esse horário, você vai fazer o marketing da empresa. E você dá um treinamento e você dá um manual. Se essa pessoa não se enquadrar no perfil, é aquilo que eu falei, gente. É o seu sonho contra a pena que você pode estar do funcionário. É o seu sonho contra o funcionário. Aí você faz o quê? Você vai demitir? Não! Você vai treinar, você vai conversar, você vai dar feedback, falar, olha, você consegue, você pode. Esse conhecimento você vai levar para a sua vida. Quer que seja onde for que você vai trabalhar, um conhecimento diferenciado, diferente do que você já trabalha, mesmo que agora você não goste de fazer, vai fazer você ser mais valorizado lá para frente. Se não for aqui na minha empresa comigo, pode ser para onde você for. Entendeu? Só que no momento nós precisamos disso. Você consegue fazer? Posso confiar em você? Então tá aqui os relatórios. Entrega para mim o relatório todo final de semana. Entrega para o seu supervisor o relatório todo final de semana. E vamos ver como é que vai ser o crescimento, o resultado. E analisa de perto. Aí você pega o supervisor dessa pessoa e fala, olha, aquela pessoa vai começar essa função. Você tem aqui as métricas que você deve preencher e coletar os relatórios. Dos relatórios você deve ler dessa maneira e interpretá-los para saber se está dando resultado ou não. Se não der resultado, você vai fazer isso. Se der resultado, você vai fazer aquilo. Gente, é tudo procedimento operacional padrão para tudo, para tornar a sua empresa autogerenciável. E é você que vai ter que treinar essas pessoas. A não ser que você tenha um CEO, você tem condições de contratar um CEO, pode ser uma pessoa próxima de confiança de você, que precisa ser de muita confiança, ela tem que ser extremamente capacitada e ela provavelmente ela vai ser paga com uma comissão, uma proporção do lucro da empresa ou do faturamento bruto da empresa, ou com um salário bem alto. Por que um salário alto? Porque você não vai encontrar um CEO preparado para os desafios do mercado sem pagar um salário de qualidade. Até porque essa pessoa ela vai ser o dono da empresa no seu lugar. E essa pessoa, ela sim vai assumir todos os treinamentos, toda a gestão, e vai ter que se desdobrar para fazer a sua empresa funcionar sem que você precise estar lá, né? Essa função é executada em algumas empresas pelo vice-presidente, por exemplo. Se você tem uma empresa com uma organização já de muitos funcionários, é interessante, para torná-la autogerenciável, faça o escalonamento direitinho, né? Faça um quadro com a cadeia de comando dentro da sua empresa, com todas as funções ali, né? É o aplicador de inseticida, é o controlador técnico nível 1, controlador técnico nível 2, controlador técnico líder, depois vai para o gerente operacional, aí tem o atendente de telefone, aí tem o administrativo, o financeiro, tem o funcionário da contabilidade, aí depois tem o supervisor do financeiro, que toma conta também da contabilidade, do administrativo também, aí tem o gerente geral, que pega todos esses supervisores e todos esses gerentes, né? Ele gere ali aquela união daqueles gerentes todos, de todas as áreas. Esse gerente operacional, ele vai se reportar para um superintendente, talvez regional ali, daquelas franquias ou daquela rede de controladoras de pragas, e aí esse superintendente vai reportar para o vice-presidente, e aí o vice-presidente ele absorve tudo para si, para que o presidente da empresa possa fazer somente aqueles grandes relacionamentos, assinatura de contratos de banco, de financiamentos, ou ele vai ficar na casa dele. Porque
Ele fundou aquela empresa, ele investiu, ele se dedicou e ele estruturou de forma que ele não precisa mais trabalhar para a empresa. A empresa vai trabalhar para ele. Né? Claro que no controle de pragas, apenas em algumas multinacionais a gente vê o exemplo de um proprietário que não trabalha na empresa, certo? Mas não trabalha que a gente vê, porque provavelmente em alguma matriz, em alguma grande, ele visita sim essas empresas e ele toma conta. Por quê? Porque nenhum dono de uma empresa quer abandonar uma empresa e largar, Deus dará. Nem que seja o CEO mais bem preparado do mundo, você não deixa somente na mão dele. Você quer acompanhar, você quer ver o crescimento, quer entender o que está acontecendo, quer dar palpite no que você vai fazer. Mas é importante que você seja o quê? Um owner. O owner é diferente de dono. Por que eu vou falar isso? Porque owner é em inglês, é proprietário. Mirem no modelo americano de empresário. Que é o que, pessoal? É um cara que trabalha com a inteligência, não só com as mãos, não só com o braço. Nós, brasileiros, a gente vem numa onda aí desde 2000 aproximadamente do empreendedorismo forte. Isso é muito bom, claro, mas nós somos treinados e a gente aprende a ser funcionário durante a nossa infância toda, a adolescência, nós estudamos para ser funcionários. E quando a gente se torna o dono do nosso próprio negócio, a gente vira aquele dono, tende a virar aquele dono, né? Que vai chegar na empresa todo dia, vai trabalhar que nem um maluco, vai se esforçar, vai mandar o funcionário embora, vai assumir o lugar do funcionário, vai xingar o funcionário, não vai fazer gestão financeira, vai anotar no papel e na caneta ali quanto que está fazendo, quanto está faturando, se tiver dando para pagar as contas, tá bom. Mas se você for um owner é uma palavra que você deve carregar com mais importância. Não é porque é dos Estados Unidos, é uma forma de dizer, é uma forma lúdica de brincadeira para falar para você assim, seja o owner da sua empresa. O owner, ele é inteligente, ele trabalha mais com isso do que com isso. O owner tem que estudar. O funcionário tem que ver você falando no telefone em inglês com uma pessoa. E vai falar, poxa, mas é por quê? Porque você estuda, você não montou aquela empresa à toa. Você montou aquela empresa porque você visa um futuro, você vislumbra um futuro no qual você vai ser grande, que a sua empresa vai ter milhares de funcionários, que você vai atender milhares de clientes todos os dias. E aquela dinâmica, aquilo vai funcionar naturalmente, né? E isso tem que estar dentro de você primeiro. Eu pus aqui o CEO, vou apagar. Por quê? O owner, ele está na base de tudo. Se não tiver o owner, não existe uma empresa autogerenciável. Esquece. Não tem como você colocar a responsabilidade sua como proprietário nas mãos de nenhum funcionário. Mesmo o CEO, mesmo o vice-presidente, ele não é o owner. Então, pessoal, essa é a dica que eu queria dar para vocês hoje. Se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, mais pra frente eu publico mais vídeos, beleza? Se você tiver dúvidas, pode enviar aqui nos comentários, sugestões. Se você curtiu, dá um like. Por favor, ajuda a gente, se inscreve no canal, beleza? Obrigado pela participação para mais esse vídeo. Valeu!